econômico. A gente faz as perguntas, você responde, a gente vai tratando, né, dos assuntos, que você vai ter o tempo necessário, né, para concluir, né, o seu pensamento, sem aquela marra de tempo. Ah, falta 30 segundos, 10 segundos, né, que aquilo atrapalha o raciocínio. Então você vai ter todo o tempo para você esclarecer cada ponto aí do seu programa de governo. José Gomes, você começa aí com a primeira pergunta sobre o tema saúde. Bom dia, professor Edinaldo. Eu gostaria de fazer uma consideração inicial, antes de propriamente dito a pergunta. As diretrizes, o plano de governo traz as diretrizes básicas para o programa do governo municipal, o programa do PSTU. E nessas diretrizes fala muito claro sobre as dificuldades que se relacionam com a atual conjuntura nacional e internacional, mas que o que determina principalmente são a impossibilidade do sistema capitalista de atender às demandas da sociedade. Então, a visão do candidato é de que um dos problemas que enfrenta a sociedade atual é também porque o sistema que vivemos, o capitalista, é incapaz de atender às demandas da sociedade. Aí eu me pergunto por que então a identificação com partidos que defendem esse sistema e quando assume o poder no nosso Estado tem tido uma prática contrária ao que historicamente prega ao longo dos anos e às vezes mais perversa do que a dos capitalistas liberais. Nós temos aí no governo atual que existe uma certa identificação, o arroz salarial não concedendo reajuste há alguns anos, e o senhor é vítima desse não reajuste como professor, a privatização de empresas de fomento agrícola importante nas bandeiras defendidas, a exemplo da EBDA, a tentativa de privatização da empresa de saneamento do Estado e na questão do saneamento, privatizar é fazer com que a universalização do serviço não aconteça, né? Mas o governo do Estado acaba fazendo isso e, inclusive, com relação ao marco regulatório, ele trabalhou para que isso pudesse ser aprovado. O deputado Hilton do PSOL afirmou isso, e a reforma dos servidores da Previdência, que tanto é combatida pelo governo socialista no poder na Bahia, consegue ser pior do que a do governo federal, no que a estadual é contrária. Então, candidato, eu fazendo essas observações, o senhor pode, durante a resposta à pergunta que eu vou fazer sobre saúde, até se pronunciar sobre isso, eu lhe pergunto o seguinte, vou fazer uma pergunta fugindo da abordagem tradicional que sempre se faz, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, e eu quero observar que a Organização Mundial de Saúde tem uma tendência muito grande para a esquerda, as pessoas que estão na Organização Mundial de Saúde, com raríssimas exceções, vêm justamente desse viés, né? E essa informação já é atualizada, que eu vou dar agora. Para cada real investido em saneamento, são economizados R$ 4,30 com a saúde curativa. Se nós transportarmos isso para o dólar, vai dar no mesmo. Então, no caso do SAAI, por mais bem administrado que ele seja, não existe como se fazer investimento com os recursos próprios. Como o senhor, se for eleito, pretende conseguir recursos para o saneamento, o que seria uma forma indireta de investir na saúde curativa, né? Se com relação ao governo federal os contatos que a esquerda tem atualmente não são bons, né? Esse relacionamento, o governo que poderia intermediar isso também é desafeto do governo federal e a favor da privatização da água. Como fazer para buscar recursos para investir no saneamento como uma forma de que ele possa se refletir na saúde curativa, que é o nosso tema e a nossa pergunta? Obrigado, Gomes, pela pergunta. Me dá a oportunidade de fazer uma explanação, inclusive, do perfil do nosso programa. Que bom que vocês tenham usado esse método de estudar o nosso programa. Queria dizer que todos os fatos que você citou do governo do Estado, e que eu poderia trazer também para o governo municipal do PT dos 8 anos, ele está muito distante do que a gente propõe para um governo de esquerda, para um governo que nós nos chamamos de esquerda socialista. Tá? Porque quando se fala em esquerda, e é bom antes de tratar disso, não dá para misturar todos os partidos, todos esses agrupamentos num bolo só e dizer, porque a esquerda não se une. Inclusive, nós temos ouvido isso. Porque o PSTU não se uniu ao PT, porque não se uniu ao PCdoB, outros P's que tem aí que se dizem de esquerda. Tem partidos que cabe todo mundo.
Eu, inclusive, é bom afirmar, eu fui militante do PT, saí do PT em 1992, portanto há 28 anos, e saí porque já naquela época percebia o rumo que o partido estava tomando. O abandono das ideias iniciais, tá? E passar a fazer aliança com partidos que não eram considerados do campo da esquerda, receber dinheiro de empresário para fazer campanha. E a gente sabe que quem contrata a banda escolhe a música. Então, por conta disso, nós saímos do PT já naquela época e participei da fundação do PSTU a nível nacional. Tá? Outro elemento que é importante frisar é que o partido do Rui Costa, ele nunca se definiu como um partido socialista, como um partido disposto a superar a sociedade capitalista, como nós do PSTU defendemos. Dentro do PT, haviam correntes políticas, uma delas a Convergência Socialista, que saiu do PT no início da década de 90, assim como tem outras correntes, inclusive menores, que se definiam pelo socialismo, defendiam o socialismo. Mas o partido, no seu programa, nas suas diretrizes, não era um partido que se propunha a superar o capitalismo. Portanto, não dá para comparar que um partido que se dizia socialista chegou ao governo, está fazendo o que o Rui Costa faz, que antecipou a reforma da Previdência, que o Bolsonaro veio fazer depois, que ataca direitos previdenciários dos trabalhadores. Então, essa comparação é completamente distinta do que é o programa do PSTU. Nós afirmamos que, inclusive, você deve ter lido com atenção, tenho observado que você tem lido, nós afirmamos 3 níveis de causa dos nossos problemas. A gente afirma que um deles é a forma de organização da sociedade que a gente vive, que é a sociedade capitalista. Existe uma contradição fundamental em onde a produção é socializada, onde tudo que está aqui ao nosso redor é produzido por trabalhadores de qualquer parte do mundo, cada um produz inclusive um componente até, mas a apropriação disso ela é privada. Enriquece o grande proprietário. Eu não estou falando aqui do empresário pequeno, enriquece o grande proprietário. A tecnologia avança e é apropriada para aumentar o lucro do empresariado. Para aumentar não, para manter um patamar de lucro. Porque esse mesmo sistema capitalista ele está em crise há muitos anos, ele não consegue manter o patamar de lucratividade e para fazer isso ele ataca a classe trabalhadora, ataca direitos conquistados. Por conta disso, os governos que não se declaram claramente contrários ao sistema capitalista, contrários a romper com esse sistema, e seus parlamentares, inclusive, de contribuir com a classe trabalhadora para superar esse sistema, terminam fazendo o mesmo que os anteriores. Assim foi Lula. Nós ouvimos, no início do governo Dilma, o Lula disse que, mandando um recado para os empresários, ele um pouco chateado com o empresariado e com banqueiros, que estava cobrando do governo Dilma, o Lula disse 2 anos seguidos, um no dia 1º de maio, outro no dia 2 de maio, no Anhangabaú, São Paulo, que o empresariado e o banqueiro nunca ganhou tanto dinheiro como no governo dele. E é verdade. Assim como teve algumas migalhas, alguns programas de transferência de renda para os mais pobres, também os mais ricos nunca ganharam tanto dinheiro. Quem perdeu foi a classe média, a classe intermediária. Então, quando um governo não se declara claramente por um lado e tenta agradar todo ao grande empresariado e aos trabalhadores, termina mantendo a lógica do sistema, que é a lógica capitalista. Tá? Então, um dos níveis de causa dos problemas da população, que a gente vê todo dia, o problema da falta de transporte coletivo, da saúde, da educação, o desemprego, inclusive, tá? Os problemas básicos, o saneamento que você falou, a necessidade de investimento no saneamento, tanto na macro-drenagem como na drenagem das vias. Por que não tem recursos? Porque tem que se beneficiar o grande empresariado. E até mesmo quando vem verbas dos grandes bancos, a partir do Banco Mundial, eles condicionam, inclusive, a obtenção de muitos desses recursos. Por exemplo, o novo marco regulatório do saneamento que foi aprovado no Brasil. Ora, esse novo marco regulatório abre a brecha para a privatização desses serviços. E isso é feito a partir do que impõe, do que manda o Banco Mundial. Tá? Então, essa lógica do sistema termina causando grande parte dos problemas. Uma outra parte é quando o governo federal
toma decisões dentro dessa mesma lógica e que retira direitos. Tá? Então, quando o governo fez uma reforma da Previdência e pretende agora fazer uma reforma trabalhista, ele vai praticamente acabar com a atual estrutura do Estado. Vai acabar com os serviços públicos, porque não vai prejudicar o servidor público unicamente. Vai praticamente acabar com a prestação de serviço público no Brasil. A reforma administrativa que o governo Bolsonaro está propondo. Então, outra parte dos problemas são criados em Brasília, não é em Alagoinhas. E afeta toda a população do Brasil. Mas é verdade que tem os problemas locais de gestão, de incompetência e até resultado dos conchavos que se fazem para fazer as alianças eleitorais. Arruma-se os compromissos, fecha-se compromisso e aí compromete os cargos de confiança, coloca gente que não tem competência para ocupar os cargos, loteia, coloca as empreiteiras ligadas a esses partidos, a essas figuras dentro do governo e aí o dinheiro sai pelo ralo. Então, os problemas que a população enfrenta vêm desses 3 elementos. Mas, para eu responder diretamente a sua questão, como fazer, você perguntou exatamente como buscar recursos para resolver o problema do saneamento que tem a ver com a saúde. Levando em consideração que os governos que você cita, tanto o Rui Costa como o Bolsonaro, né, o PSTU faz oposição. Né? Então, se entende que você teria dificuldade de conseguir esses recursos. Como é que seria essa relação de um governo do PSTU aqui em Alagoinhas com essas 2 esferas? Olha, eu vou dizer 2 coisas, três questões. Sobre finanças públicas, e a nossa fala aqui, ela vai estar o tempo todo se referindo a outras secretarias, a outros setores, porque a administração municipal é impossível você fazer algo, discutir como algo estanque, né? Tem uma interseção entre elas. Tá. Nós vamos precisar, e eu vou detalhar mais à frente, e é possível elevar a receita própria, porque um dos grandes problemas de Alagoinhas é a dependência das transferências constitucionais. A receita própria ela é relativamente pequena e é possível elevar. Tá. Um outro elemento que nós vamos atentar aqui é sobre o bloqueio do que se sai pelo ralo para as empreiteiras, não as grandes obras, mas para as empreiteiras e contratação em forma de empreitada para algumas obras. Vamos bloquear isso. Isso está no nosso programa de governo e a gente vai detalhar. Mas é preciso saber que nenhum governo, seja o federal ou seja o estadual, ele vai se eximir de estar presente no município, Caio. Você sabe que se o governo do estado, o governo Rui Costa, ou o outro que venha a suceder daqui a 2 anos, não se fizer presente no município, ele sabe que ele está construindo um momento seguinte de total impossibilidade de vir aqui, inclusive, buscar voto para a sua sucessão. Um outro elemento é que existem programas de financiamento, que vêm desde o Banco Mundial, como eu falava, e programas do governo federal, para o conjunto do país. Por exemplo, na saúde 60% do orçamento da saúde não foi executado com programas que o município poderia se habilitar e que não habilitou. Tá? Eu não sei exatamente a situação de Alagoinhas, mas existem programas para a saúde, para o saneamento, para a educação, para diversas áreas de atuação que os municípios muitas vezes não se habilitam para receber esse financiamento. Tá? E com certeza nós estamos atentos a isso e vamos buscar esse financiamento, além de elevar a receita própria. Mas como trata de saúde, e a pergunta, para eu concluir, falou de saúde curativa. Isso. É prevenção, né? Pois é, a lógica do nosso programa é a prevenção. E isso não começou agora, a prevenção. A primeira proposta de atuar na prevenção, ela vem de 1920, na Inglaterra. E é por isso que o sistema de saúde lá é parecido com o SUS aqui no Brasil. Desde 1920, que havia uma proposta da atenção básica, do tratamento lá na origem, próximo da população. Isso foi abandonado, mas com a experiência de Cuba, em 1960, em 1978 teve uma conferência internacional, foi em Alma-Ata, no Cazaquistão, Conferência Internacional pela Atenção Básica. Tá? Nesse mesmo período, aqui no Brasil, e Juscelio deve lembrar, vocês são bem mais jovens, a Igreja Católica, com campanha sanitária, construindo
construindo fossas sanitários para as pessoas que tinham que ir no mato, fazer suas necessidades, então, porque estava preocupado com a prevenção. Então, a lógica do nosso programa para a saúde é a prevenção, porque também com a prevenção você evita que a doença se instale e você evita gastar mais com a cura. Bom, com relação à atenção básica que você cita, a gente tem vários problemas realmente e problemas de gerenciamento, né? Não seria nem, eu diria, falta de recursos, porque recurso se falta a todo momento, né? Todo o dinheiro que é colocado na saúde, eu diria até que é pouco. Mas com relação à falta de médicos, falta de medicamentos, né? E também a dificuldade que as pessoas têm para marcar as suas consultas. Acredito que esses 3 problemas nos postos de saúde são que mais afetam a população. Eu lhe pergunto, quais seriam as medidas que o PSTU, né, o seu governo tomaria, né, se caso venha a ser eleito? Falta de medicamento e de material para pequenos procedimentos é falta de vergonha. Falta de vergonha. Fala-se em área descoberta e nem todo mundo sabe o que é isso, né? Você pode ter um posto de saúde e ter a área descoberta, porque a questão é a relação do número de equipes de profissionais médicos, profissionais da saúde, com a população. Inclusive, a Política Nacional de Atenção Básica prevê que o ideal seria uma equipe para cada 3.000 pessoas, não são 3.000 famílias, 3.000 pessoas, e que o limite seria 4.000. Tá? Então, se você vê que a Alagoinhas tem 27 postos de saúde, que muitos não funcionam, então a carência é muito grande. A gente fez uma continha rápida, pensando em 70% apenas da população, nós precisaríamos de, imediatamente, 35 postos. E por que eu falei 35? Seria 32, mas tem alguns bairros, quanto mais vulnerável a população, quanto menor o poder aquisitivo, a carência nutricional, maior a necessidade de equipes para atenção básica. Tá? Então, nós precisaríamos de 35 equipes, portanto, 35 unidades básicas de saúde, e de imediato, para mais à frente, passar a 50 e poucos, eu fiz uma continha, tá? Mas imediato teria que ter 42. 155 mil habitantes, mais ou menos, que a Alagoinhas tem, segundo o IBGE. Né? Pois é, fazendo uma continha, você vai ver a carência que tem. Então, é preciso construir novos postos, mas é preciso ter equipes, e do que mais caro que se fala é a necessidade de médico. Já ouvi, inclusive, a discussão, vai ser contratado diretamente, vai ser por cooperativas. Ora, não acabou o programa Mais Médicos. Não acabou. Inclusive, está aberto licitação para o preenchimento. E se o médico da capital, se o médico das capitais ou dos grandes centros não querem vir para Alagoinhas, eu pesquisei e não tem nenhuma resposta negativa. Por que não pode vir um médico cubano? Por que não pode vir um médico de outros países para atender essa demanda de médicos? É possível, e nós vamos buscar. E aí eu afirmo para você, Caio, e ouvintes, o PSTU é um partido nacional. O que eu estou falando aqui, cada companheiro que é militante, que é candidato do PSTU em qualquer parte do Brasil, está pensando igual. Claro que tem especificidade para cada local, mas o programa, a ideia do programa, ele é o mesmo. E nós somos um partido militante. Nós apresentarmos uma demanda em Alagoinhas e houver um boicote claro, explícito, o Brasil todo vai estar gritando, sobre esse boicote. Então, nós buscaremos, inclusive, o programa Mais Médicos para complementar a equipe, que nós precisamos, no mínimo, de imediato, 35 postos funcionando em equipes. E para construir os postos, é bem mais fácil, nós sabemos que é mais fácil, não como, eu vou dar os números aqui, não como o município constrói obras, onde você gasta 1.200.000 para reformar uma escola, ali na Alagoinhas, perto da casa de Juscelio, uma creche, que já estava em construção do governo anterior, obra remanescente, gasta 1.295.000 para concluir, onde a previsão de telhado é de 1.311 metros quadrados e o terreno não chega a 700.
a obra construída é menor ainda. Então, quando você se gasta dinheiro para construir obras desse tipo, que é caso de cadeia, aí falta dinheiro. Mas quando você faz a coisa séria, aí o recurso, que é pouco, e reafirmo, não vamos conseguir resolver todos os problemas da humanidade, nem de Alagoinhas, e nem mesmo específico da saúde, com esse modelo de sociedade, mas é possível com uma administração séria, conhecendo o fluxo de funcionamento da Política Nacional de Atenção Básica, resolver grande parte dos problemas. Juscelio? Candidato, eu já conheço as opiniões sua, que é do seu partido. Sempre procurei levar você para o programa, para que expandisse essas ideias. E vejo muito mais como células espalhadas pelo Brasil. Você acaba de falar que é uma... o que pensa aqui, pensa... E se você olhando a universalidade nacional do partido, a ideia... vocês entram com muita coragem numa disputa dessa, porque sabe que as chances são mínimas, você mesmo acabou de expressar, o sistema impõe. Gomes falou da fragilidade, inclusive, de membros, seja no Estado, seja na União, para atender necessidades urgentes, e eu não quero fugir do tema saúde. Então, uma suposta virada e uma eleição sua para prefeito de Alagoinhas, já que é tão reduzido em Alagoinhas o relacionamento de assessores, a relação que você pode ter com o assessor para conduzir esse projeto que, quando vocês falam em austeridade, me empolga, viu? Com eles já vi vocês falarem muitas vezes sobre isso. Isso aí está irmanado com o que eu penso, quando muita coisa pode ser reduzida na administração pública. E não acredito nessa história que você disse que presidente, governador vai ter a sensibilidade de não maltratar um governo do PSTU, porque senão ele quer voto. Existem outras prioridades que eles podem desviar toda a atenção para outros municípios. É preciso ter mesmo elas, senão não chega nada aqui. Eles não pensam assim com essa. Quando a política não está afinada, os munícipes viram inimigo. É assim a mentalidade. A Alagoinha já sofreu muito. Sofreu. Então eu quero fechar minha pergunta para a saúde e outras áreas. Uma provável eleição sua, teríamos em Alagoinhas uma invasão, nem só de cubanos, mão de obra de fora, de secretários de fora. Como é que seria mesmo essa articulação da sua relação com o secretariado para montar uma máquina complicada em Alagoinhas para resolver problemas sérios, urgentes, que a população reclama? Se o tema é saúde, mas você falou de coragem, e eu queria, Caio, ter a oportunidade, não sei se eu faço agora ou consigo espaço mais à frente, para também comentar algumas falas suas e do Zé Gomes em programas anteriores, inclusive logo após os debates, inclusive sobre a questão do patrimônio do comunista, patrimonial do comunista. Mas foi à vontade. Tá. Mas a questão da coragem foi que me chamou a atenção. E tem a ver com o salário do prefeito. Para esclarecer a população e a você também, Caio, para você não entendeu bem lá no programa interno, no debate, uma informação que eu dei sobre quanto o prefeito vai ganhar se nós viermos nos eleger. Ou o vereador, ou a vereadora. Tá. Qualquer prefeito, qualquer vereador, qualquer deputado do PSTU, qualquer militante que venha assumir um cargo eletivo, ele vai receber, no máximo, um salário mínimo do DIEESE, que hoje é 4.300 e alguma coisa, ou, no máximo, o que ele estava ganhando se ele precisasse se afastar. No caso do prefeito, ele teria que se afastar. Um vereador, dependendo do município, ele poderia manter o mandato. Deputados, aí teria que se afastar mesmo. Então, no máximo, ele ganharia o que estava ganhando antes, mas se ele não se afasta, se ele não perde essa remuneração, ele vai ganhar um salário mínimo do IES. Mas então... peraí, aqui a gente corta, que é para esclarecer quem está lhe ouvindo lá. Você pode entrar em outro ramo aí e essa coisa ficar pendente, porque na minha cabeça ficou. Você então não vai ser um governo legalista, você vai ser um desobediente à lei. Porque a estrutura
administrativa do município já define cargos e salário. Como é que você já chega dizendo decreto? O que é que você vai fazer para esclarecer o seu ouvinte? Como é que isso vai funcionar a partir de janeiro? Vai doar o dinheiro? É exatamente o que eu estou tentando explicar para o Caio, porque Caio disse o seguinte: Edinaldo Sacramento disse no programa que todo funcionário da prefeitura vai ganhar no máximo 4 mil. Caio disse isso. Não, quer dizer que ia ter o salário do Diese. Pois é. Não, mas eu não disse que todo Fica à vontade. Eu não disse que todo servidor municipal vai ganhar 4 mil. Isso, no máximo 4 mil. Isso seria, inclusive, parte do... que já teve candidato que disse que não ia ganhar nada, o secretário. Pois é. Isso seria o caso de colocar até parte dos servidores contra nós. Uhum. Eu disse que o militante do PSTU, em qualquer parte do Brasil, que ocupar um cargo eletivo, no máximo vai receber um salário mínimo do Diese, e todo o restante, será, um conselho político vai utilizar esses recursos para apoio ao movimento popular. Então, Edinaldo vai colocar no bolso, que hoje é aposentado, estou aposentado, eu sou operário aposentado do ramo de petróleo da Petrobras, eu também sou professor, mas não estou mais lecionando, inclusive, pedi exoneração do município de Alagoinhas. Tá? Pediu o quê? Eu pedi exoneração em 2011, desde 2011 que eu pedi exoneração no município. Eu vou deixar isso para a educação. Que eu pedi exoneração, por quê? Eu fui demitido da Petrobras em 1995, passei 9 anos demitido durante o governo Fernando Henrique Cardoso, perseguição política. Voltei para a anistia no Congresso Nacional. Nós estávamos lutando contra o governo Fernando Henrique Cardoso, a implantação do projeto neoliberal no Brasil, a tentativa de privatização da Petrobras, e eu fui um dos demitidos. Em 1995. Foram 67 no Brasil inteiro. Eu fui um desses 67. Eu retornei para a anistia no Congresso Nacional. Nesse período, como eu estava concluindo a licenciatura, porque eu sou bacharel em Ciências Contábeis, mas eu estava concluindo a licenciatura em História pela UNEB, fiz o concurso para professor da rede municipal, fui aprovado, e fiquei durante 13 anos, de 98 a 2011. Mas estava impossível, eu retornei para a Petrobras em 2004, mas estava impossível conciliar a Petrobras e a educação. Mesmo ensinando à noite, que eu fui ensinar no Riacho da Guia à noite, mas não estava possível, até para poder garantir um bom ensino, planejamento e tal, eu tive que pedir a exoneração. Tá? Então, veja, eu estou aposentado. Então, não vai ter queda na minha renda. Claro que tem atividades que poderiam me dar rendimento que eu vou perder, é verdade. Mas que vai ser compensado com esses 4.300 e pouco. Então, queria deixar isto claro. A minha remuneração vai ser no máximo 4.340, que é o salário mínimo do Diese, e todo o restante vai ser utilizado por um conselho político para apoiar os movimentos populares, movimentos sociais. E eu posso até dar um exemplo aqui, concreto. Na última licitação que houve para a coleta seletiva, quer dizer, coleta seletiva que não existe, né? A gente fala disso depois. Tá? A Coral não participou, não podia participar legalmente, porque tem uma dívida fiscal com o Estado de R$6.000. R$6.000. E isso a Coral informou no dia 14 de fevereiro desse ano. Eu estava com Santana, na Associação de Moradores de Teresópolis, e a Coral falou que tinha essa dificuldade. Ora, para que é que servem os movimentos, os partidos de esquerda? Para que é que servem alguns mandatos de vereadores? Não é fazer favor, não é doação, mas um salário de vereador de 1 ano, partido de esquerda com vários parlamentares, você fazer um investimento numa cooperativa que posteriormente vai gerar renda para esses trabalhadores. O que seria R$6.000? Inclusive, essa era uma pergunta que eu tinha que fazer ao Radiovaldo. Se R$6.000, Radiovaldo, Thor, Luciano Sérgio, se R$6.000 não é muito pouco para que uma cooperativa como a Coral fique de fora de uma licitação, podendo efetivamente ter Alagoinhas uma cooperativa. Tá? Então, o dinheiro do nosso mandato vai ser para isso. No caso, não seria só seu, do secretariado também, não. Todos tinham um limite. E... Só de quem é militante do PSTU. Se o secretário for militante, aí respondo, se o secretário for militante do PSTU, assim vai ser. Ele vai receber esse valor e todo o restante é para apoio às lutas sociais. A não ser que ele ganha 7 mil, se afastou para ser secretário, então ele vai ter que ganhar exatamente... O padrão de vida dele não cair. Não cair. Mas então... todo militante do PSTU. Agora, como preencher? Juscelio,
Norma nacional, isso é uma... Isso é estatutário nacional, estatuto do PSTU. Antes de você continuar, Edinaldo, eu queria até lhe pedir desculpas, né, pela má interpretação que eu tive, né, da sua fala lá no Intera, e para isso é importante esse momento aqui, justamente pelo esclarecimento, e desde já lhe peço desculpas, né, pela má interpretação, mas fica aí bem explicado, Volta né, a pergunta. que é apenas para os militantes do PSTU. Pode continuar. Então essa militância toda viria do Brasil todo viria para ser o governo. Pois é, no nosso programa de governo, eu acho que a gente não chegou, a gente falou em primeirização dos serviços públicos e falou de cargos de confiança. É porque o nosso programa ele tem 4 anos sendo construído, essas diretrizes têm 4 anos sendo construídas. Começou a ser construída em 2016, quando o PSTU fez uma aliança com o PSOL, inclusive teve a vice, né, da Samara Braga naquelas eleições. Então definiu algumas diretrizes que vêm sendo aprofundadas ao longo do tempo. No último período, nas discussões com o PSOL e PCB, o PCB, inclusive, não está na coligação legal, mas está apoiando a nossa candidatura. O partido tomou posição, o Partido Comunista Brasileiro. O PSOL, não vou comentar o PSOL, mas tem militantes do PSOL apoiando a nossa candidatura. Tá? Então, nessas discussões para uma aliança, nós avançamos na discussão programática. E mesmo depois, já de registrado o programa, nós temos feito reuniões quase todos os dias, com trabalhadores das diversas áreas. Então, avançamos na saúde, avançamos na educação, avançamos em diversos níveis, mais para o detalhamento do programa. Tá? Então, tem as diretrizes, o programa tem sido mais detalhado ao longo do período. Tá? Então, muitas das questões que eu vou falar, algumas das questões não estão escritas no programa, tá? Mas que nós avançamos posteriormente. Tá? Nós estamos defendendo que no mínimo 70% dos cargos de confiança serão preenchidos por trabalhadores de carreira do servidor municipal, no mínimo 70%, podendo caminhar para 100%. Tá. Certamente não vamos colocar 100% dentre os agentes políticos, que é o primeiro escalão. Certamente ficaria difícil conciliar a parte técnica, o conhecimento técnico, com a confiança com a relação política. Mas nos cargos de diretoria em diante, nós temos convicção, a gente conhece o servidor municipal. Eu fui servidor, eu fui da direção do Simpa, inclusive, durante um bom período, aí com Salles, Sandra e outros companheiros, Ferreira, que também foi demitido da Petrobras e retornou. E conheço o servidor municipal. Quantos em Alagoinhas sofreram essa perseguição? Não, demitidos por da Petrobras só 2. Eu e José Ferreira Mendes, que também militante do PSTU, também militante do PSTU. A diretoria do Sindipeto Minas Gerais, toda foi demitida, eram todos militantes do PSTU. Você vê que a justiça, ela também é seletiva e a justiça também tem lado. Tá? Então, foi eu e Ferreira. Então, eu estava dizendo que eu conheço, inclusive, parte da estrutura administrativa do município. Durante o governo do José Rildo Ramos, eu estava na direção do sindicato e, em muitos momentos, estivemos discutindo a legislação, que inclusive a reforma administrativa que ele fez. Então nós influenciamos em parte da legislação que está em vigor até hoje, e algumas foram modificadas posteriormente. Tá? Mas eu dizia aqui, por conhecer, tenho certeza que tem um camarada que ele se dispôs, se prontificou a Joséildo Ramos. Ele foi militante do PT, foi militante do PSTU, participou da fundação do PSTU, parou de militar organicamente como nós, mas ele se colocou à disposição do Joséildo Ramos para dirigir o SAAI. Gomes estava ouvindo. E o PT rejeitou. Cara técnico, confiança política 100%, e o PT rejeitou. Ele está legalmente filiado ao PT, eu acredito, mas ele viria para Alagoinhas para ganhar R$4.000 para estar no governo de Edinaldo Sacramento. Primeiro ou segundo governo? Primeiro ou segundo governo? Primeiro governo. Nós temos médico do SUS, militante do PSTU, que é dirigente da LIT, Liga Internacional dos Trabalhadores. Militante do PSTU, médico, professor, que viria para Alagoinhas se houver necessidade. Mas no município nós temos também profissionais médicos, não militantes do PSTU, mas o município tem de carreira, médico de carreira no município. Que não temos
uma discussão, não fizemos nenhuma discussão política com ele, não estou dizendo que ele pode vir a ocupar um cargo no nosso governo, não descemos a nomes ainda, não fizemos essa questão, mas nós conseguiríamos preencher os cargos de primeiro escalão tranquilamente, se não for de Alagoinhas, nós traremos de outros locais, e isso não é problema nenhum, não é problema para o primeiro escalão, mas grande parte seria de Alagoinhas. Pronto. Com relação à maternidade, para a gente fechar esse tema saúde, eu acredito que a maternidade é outro ponto, né, de grande comoção municipal, porque há tempos que vem sendo uma vergonha, né, para a cidade. Em certos momentos, o alto número de óbitos de recém-nascidos. Do outro lado, a falta de estrutura. Uma maternidade que é municipal, mas atende a todos os municípios da região, né, e muitos dos municípios não pagam aquilo que deveriam pagar ao município. Acaba Alagoinhas pagando pelos partos de Ambupe, muitos deles, pelos partos de Aramari, enfim. Eu lhe pergunto, o que fazer para custear, né, para dar uma qualidade maior para a maternidade, e se em seu projeto de governo prevê a construção de uma nova maternidade ou ampliação ou manutenção desse que aí está. Ok, Caio. Nós temos conhecimento da situação da maternidade, a gente tem contato com a população da periferia, inclusive população, inclusive da zona rural, e mesmo aqui do centro, próximo ao centro urbano, e sabemos das dificuldades, das idas e vindas para a maternidade, onde a mulher vai 5, 6 vezes num dia, sentiu dor, aí o médico manda voltar, porque não está na hora ainda, porque ela só pode dar entrada na hora que tiver para parir. E qual é o problema? Falta de leitos. Nós sabemos que um dos problemas mais graves é a falta de leito. O que essas idas e vindas reduziria, se você tivesse mais leito, certamente não iria fazer com que a mulher já pré-parturiente voltasse para casa. Tá. Também não dá para construir na casa, ampliar a casa dos outros, né? Ampliar a casa dos outros é uma dificuldade, é um problemão. Então, não vamos defender aqui ampliar a casa dos outros. Então, a gente tem que propor medidas que são de curtíssimo prazo e medidas de médio prazo. Tá? De médio prazo, nós tem que se construir uma maternidade, um hospital maternidade. Agora, como se construir? Como construir esse hospital maternidade? Fala-se aí que já existe uma verba de alguns milhões para a construção da maternidade. 10 milhões. 10 milhões. Emenda do Otto Alencar. Assim também como existe um projeto técnico sendo elaborado para a construção da maternidade. Tá, que está em apreciação, não sei inclusive onde é o terreno, não sei, deveríamos saber, né, porque há pouco dia o médico prefeito disse que vai fazer um hospital do câncer lá onde seria a UPA, que passou 4 anos abandonada, e vai construir um hospital do câncer. 4 não, 12, né? 8. Não, 4 da outra gestão e 4 agora. Sim, 8. Eu estou dizendo 4 da atual gestão, abandonada. Ele não fez nada e agora, há poucos dias, passou a máquina lá, depois que nós fizemos algumas denúncias, inclusive em lives que o PSTU produz. A gente fez uma live exclusiva da saúde, mostramos imagens, inclusive de uma caixa d'água lá com as larvas do mosquito. Em vez de produzir saúde, estava gerando doença lá na UPA. E em frente, inclusive, tem uma quadra poliesportiva também abandonada, que não chegou nem a ser utilizada, que foi inaugurada às vésperas do final lá do governo Paulo César. Não dava mais tempo para inaugurou como estava, mas é uma obra grandiosa, muito interessante. Tá? Estava abandonada. Sem terminar, foi inaugurado sem... Então não sabemos onde é o terreno que seria para esse hospital, mas não falta terreno. Não falta terreno. Juscelio aqui falou sobre um terreno ali já escolhido, na curva do Cachorro Magro, tá lá. Pois é, mas Juscelio, veja bem, é o que nós estávamos pensando, nós cá no PSTU e nossos apoiadores, a gente estava discutindo. Inclusive ontem fizemos até uma boa discussão, durante boa parte do tempo, sobre isso. Que tal uma maternidade próximo à área onde tem a faculdade privada de medicina? Ali tem loteamentos. Você sabe que todo loteamento, 20% da área tem que ser destinada ficar para o município.
para diversos fins, inclusive para a construção de equipamentos públicos e também para a jardinagem, a drenagem de água, essas questões. Estão abandonadas. Estão abandonadas, não estão sendo apropriadas por pessoas. Mas é uma área pública. Poderia ser requisitada de volta essa área pública, inclusive para a construção de um hospital. De um hospital maternidade que, inclusive, atenderia a essa questão regional. Por que não se construir naquela área ali, próximo à Faculdade de Medicina, a maternidade, próximo, inclusive, da rodovia, próximo, com a saída rápida, que atenderia municípios da região a partir de um consórcio. Essa proposta, inclusive, foi apresentada por um membro do PSTU ao Paulo César e ele deu risada. Posteriormente, ao Paulo César, prefeito, não é agora. Paulo César, prefeito, recebeu essa proposta e deu risada. Mas ele deu risada por quê? Porque ele entendeu a proposta? Eu não sei, ou achou inviável. Eu não sei, achou inviável. Posteriormente, o governo do estado construiu uma policlínica aqui, que é uma policlínica regional, que atende um consórcio de municípios, que é algo que a gente está pensando. Por que não? Então, isso teria que ser discutido a nível de Conferência Municipal de Saúde, se vamos construir um hospital maternidade de Alagoinhas, ou se a viabilidade maior seria a nível de consórcio municipal, tá, para atender os municípios da região, com a participação financeira do custeio de outros municípios. Então, são propostas. E uma região indicada é aquela que pode vir ao ser ou não, porque a Conferência Municipal de Saúde pode definir. Me tire da função de entrevistador e me coloco como participante dessa reunião, já que o partido, muita ideia boa. A faculdade de Medicina já foi para lá como um projeto errado. Vocês que dão tanto valor ao meio ambiente, primeira pergunta que eu lhe faço, o esgotamento sanitário vai para onde? O prédio está no lugar errado, onde não houve estudo de drenagem, onde não houve estudo de esgotamento sanitário, a bacia lá é a bacia do Quiricó, nada tem a ver com toda a nossa grande calha, que é o Rio Catu aqui, que podia absorver isso. Então, como você está deixando claro que não é uma coisa fixa, pode ser mudado. Se eu tivesse nessa reunião, mesmo sem ser membro do PSTU, eu opinaria ao contrário, porque lá é uma região que a iniciativa privada está suplantando a necessidade e as atividades públicas e está puxando Alagoinhas para um lugar onde não tem estrutura nem de acesso, muito menos de esgotamento, muito menos de drenagem. Eu lhe agradeço duplamente, Juscelio, pela sua intervenção. A primeira, por uma resposta técnica. E a segunda, pela oportunidade de a gente falar do que está escrito no nosso programa, sim, que nós vamos governar Alagoinhas a partir dos conselhos populares. Então, a participação popular, a participação da sociedade, ela vai ser fundamental. Nós não vamos tirar das nossas cabeças a solução para tudo. Os conselhos vão definir. Inclusive, eu falei de a gente levar para a Conferência Municipal de Saúde essa discussão para definição. E claro que numa Conferência Municipal de Saúde, onde centenas de cabeças estarão reunidas, nós teríamos que ouvir a todos, inclusive, isso seria dado publicidade e você, inclusive, poderia participar tranquilamente. Não tenho nenhum problema de absorver proposta de pré-candidato. E eu já falei isso, inclusive, em programa de rádio. E discutir as viabilidades ou inviabilidades do projeto. Juscelio Carmo já fez proposta como pré-candidato, que certamente, se houver recursos financeiros, utilizaríamos. Assim como o candidato atual fez proposta de infraestrutura pensando na mobilidade urbana, que se viabilizar os recursos, inclusive propostas que não onera muito, iremos utilizar. Então, essas definições nos conselhos municipais a gente teria. Mas para imediato, que eu falei do cortismo, para a gente passar o ponto, a questão do que fazer com a maternidade nesse momento. Eu gostei também de uma proposta, como o problema ali é de vaga, espaço para leitos, a gente tem que aumentar o espaço físico interno. Então, tirar tudo que tem lá. O Radiovaldo falou aqui de tirar toda a parte administrativa. Mas nós discutimos também o seguinte, é bem mais fácil você construir, além de retirar a parte administrativa, almoxarifado, essas partes, o atendimento preventivo, o pré-natal, que até eu não sei se nesse momento ainda é feito, mas até recentemente, o pré-natal, as mulheres se deslocavam até a maternidade para fazer.
E é mais fácil, porque o nível os procedimentos podem ser feitos em outros espaços. Então, adquirir ou equipar um espaço para esse atendimento do pré-natal, você abriria espaço para aumento dos leitos para as parturientes. Essa é uma saída. Muitas propostas foram apresentadas para nós, inclusive a questão da humanização do parto, tá? Mas que eu estou considerando para as pessoas que a humanização é importante. Eu lembro das parteiras antigas, de quando todos os meus vizinhos nasceram de parteiras, com as parteiras. Mas tem uma questão muito séria, a complicação do parto. Porque mesmo com o pré-natal, mesmo com os exames anteriores, chega na hora, é preciso uma intervenção cirúrgica, temos visto casos, assim. Então, você se concentrar no parto humanizado... Mas tem uma coisa que antecipa a humanização do parto, é a humanização... Do profissional. Não, a humanização do atendimento. O que você falou aí, que os pacientes chegam sem ter abertura suficiente, uma vez, duas, três, quatro, essa realidade vergonhosa que nós temos, se pegasse uma sala, que lá tem perfeitamente, e colocasse cadeiras confortáveis, ali ficariam elas sendo acompanhadas de meia hora, de uma hora, por um profissional, e não precisava mandar uma pessoa que chegou de Boa União para casa. Tinha que ser uma cama, um leito? Não, bota numa cadeira confortável. Tem sala lá que cabe até 5, 6 cadeiras confortáveis e ali ficava acompanhando até chegar a hora da abertura. Então, o que falta não é só humanização do parto, falta humanização para o recebimento, para a que antecede a humanização do parto. E não precisa ser médico para ser secretário de saúde nesse caso, né? Você está dando uma demonstração.